Olá! Hoje vamos falar sobre o luto que chega ao mesmo tempo que uma alegria. Quando perdemos uma pessoa querida, acontece uma montanha-russa de sentimentos. É normal que seja assim, mas já pensou colocar nessa confusão aí um tanto de emoções positivas? Emoções que surgem, por exemplo, quando se conquista algo importante. A vida e a sua dança de perdas e ganhos. Às vezes, onde tem adeus, tem também olá. Hoje nós vamos conversar com a Renata Sofia, roteirista de 36 anos, para quem a tristeza pela morte da mãe coincidiu com a felicidade de ser convidada pela primeira vez para trabalhar numa novela. A novela Vai na Fé, da Rede Globo. A Renata foi na fé, porque, como diz o Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. Ela conseguiu lidar com a ambivalência deste momento justamente porque transformou a dor em poesia. Ela se inspirou na história da mãe para escrever cenas da novela. Ela honrou a história da mãe e também a história do pai. A Renata falou sobre isso com a Amanda Tomás. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Amanda e conversar com a Renata foi emocionante. Eu me identifiquei muito com a história dela em diversos momentos. Quando a Sandra fala ali na introdução que onde tem adeus, às vezes tem olá, é exatamente o que aconteceu comigo esse ano. Em março, eu vivi a partida de uma grande amiga, uma pessoa que eu amo demais, paralelamente à chegada da minha filha, tão desejada Serena. Uma gravidez que foi muito comemorada entre nós, muito compartilhada. A Lu, a minha amiga, era a minha vizinha de porta. E nossa relação era muito, muito próxima, muito bonita. Então na verdade tem sido um processo bem intenso. Preciso se permitir estar feliz em meio a tanta tristeza, e estar triste em meio a tanta alegria. Então tem horas que parece que a gente vai explodir, tamanha a intensidade de sentimentos que coexistem dentro de nós. Então foi muito tocante ouvir a Renata falar sobre isso e também sobre o luto do pai, que foi a sua primeira grande perda, assim como a minha. Eu perdi meu pai, o Sérgio, há 9 anos, de forma súbita, e foi esse luto do meu pai que me motivou a criar o projeto Vamos Falar sobre o Luto com algumas amigas. A partida do meu pai e o nascimento do projeto são um marco na minha vida. Eles deram início a uma jornada de crescimento e autoconhecimento e uma vontade gigante de acolher as pessoas e aprender com as suas histórias. Na verdade, ouvir contar histórias é uma paixão minha desde criança. Eu lembro que quando eu chegava na escola, meus amigos gostavam de falar: "Senta que lá vem a história", que era de um quadro de histórias do Rá-Tim-Bum. Teve uma época que me deram o apelido de Forrest Gump. Então essa é uma característica muito forte minha, uma marca registrada mesmo. Tanto que eu acabei usando isso profissionalmente. Eu trabalho com pesquisa de comportamento, escuto pessoas o tempo todo e amarro essas histórias de forma estratégica. E tenho esse projeto independente do luto, também que é muito pautado pelas histórias. Mas hoje a contadora real de histórias aqui é a Renata Sofia, essa roteirista maravilhosa que compartilhou com a gente capítulos tão importantes da sua vida. Escutá-la foi um prazer e eu tenho certeza de que vocês também vão se emocionar. Então passo a palavra a ela. Eu sou Renata Sofia, eu tenho 36 anos agora, em 2023. Porque é isso, né? O podcast fica no ar para sempre, então eu posso ter outra idade quando as pessoas estiverem ouvindo. Eu moro no Rio de Janeiro, sou carioca, venho do subúrbio do Rio, da Zona Norte ali, da Zona Oeste. Eu gosto de falar que eu tenho essa dupla nacionalidade carioca, de ser meio Zona Norte e meio Zona Oeste. E sou filha de Silvia e Carlos, que também me fazem ter uma tripla nacionalidade, porque eu sou brasileira carioca, brasileira baiana e portuguesa. Meu pai era português, meu pai é português, né? Eu gosto de usar o tempo presente para falar dos meus pais. Meu pai é português, minha mãe é baiana do interior. Meu pai era um homem mais velho que a minha mãe,
um homem branco português que já tinha sido casado em Portugal. Ele teve 5 filhos em Portugal antes de vir para o Rio. Ele veio para cá e teve um relacionamento com a minha mãe de alguns anos antes de eu nascer. Aí eu nasci e eles eram meio que namorados com uma filha. E aí meu irmão nasceu e aí a gente passou a morar todo mundo junto. E eu sempre tive uma relação com meu pai muito de atrito. Não é que faltasse amor. Assim, acho que sempre teve. Assim, a minha família é muito amorosa. Meu pai não era um cara muito carinhoso, no sentido de falar que ama e abraçar. Mas, por exemplo, meu pai, eu faço aniversário em janeiro, e meu pai sempre tirava férias para fazer a minha festa de aniversário. Ele veio da marcenaria, ele tinha um trabalho que eu nunca entendi direito, mas ele era chefe de acabamentos no estaleiro. E aí ele sempre teve muita habilidade manual. Então, os meus aniversários, ainda mais que eu sou da década de 80, sou do finalzinho, mas sou de 80, não tinha tanto material. Assim, quando você queria fazer uma festa de criança, você não conseguia encontrar uma plotagem pronta. Então, meu pai tirava férias para fazer a minha festa. Ele esculpia castelo do Aladim, fazia um gênio de 2 metros, assim. Então, existia esse afeto bizarro, né? Por mais que ele fosse um homem grosso, falasse um monte de grosseria e gritasse e falasse palavrão a cada 3 segundos, ele era afetuoso, ele me mimava muito, meu marido fica me zoando, ai, a mimadinha, que ele me levava, tipo assim, tanto que eu fico zoando, quando eu era criança eu achava que eu fosse rica, eu não era rica, eu só era mimada, porque meu pai me levava nos lugares, me levava pra parque, e tem uma questão, né, do meu pai ele teve o primeiro câncer quando eu tinha 12 anos de idade. Ele teve um câncer, o primeiro câncer que ele teve foi no cavo, aí anos depois ele teve um câncer no pulmão, anos depois ele teve um na garganta, que foi o último, que esse último câncer foi considerado, ele foi pro HC4 do INCA, que significa que é aquele que não dá mais para tratar, que seria o Hospital de Cuidados Paliativos. E no final das contas, meu pai faleceu de um infarto. Ele infartou numa sexta-feira e faleceu numa segunda, algo do tipo. Então, eu vivi 18 anos da minha vida esperando meu pai morrer, com medo que meu pai morresse. Porque desde o primeiro câncer virou aquele medo, tipo assim, caraca, meu pai tem câncer. E com 12 anos você nem entende exatamente, mas você sabe que é uma coisa ruim. Então, foram muitos anos com medo dessa morte. Foram anos com medo dessa morte e meu pai faleceu assim, muito rápido. O luto do meu pai foi muito difícil para mim. Tanto que eu fazia terapia, e aí eu lembro que eu fazia terapia pelo plano, e na época o plano não tinha limite de sessão de terapia, absurdo. E aí eu lembro que na minha última sessão foi perto de quando eu tinha descoberto o último câncer do meu pai. Eu não fiz mais terapia desde aquela época, até porque a minha primeira terapeuta não me adaptei tanto. E aí meu pai faleceu em 2015, e eu só entrei numa terapia em 2018, quando eu tive uma crise de ansiedade por conta das eleições. E aí, na terapia, por anos, eu entendi o quanto eu carregava 1 milhão de coisas da questão, tanto do luto do meu pai, como a minha relação com ele, como uma culpa que eu sentia. Porque meu pai passou mal, já não morava mais com meus pais, já estava casado. Meu pai passou mal, minha mãe me ligou e meu celular estava descarregado. E eu estava, jantando num restaurante. Então, por muito tempo, eu carreguei uma culpa de eu não atendi a ligação. Então, foi um processo muito doloroso, porque foi um processo que eu não lidei, assim. A Renata me contou que o processo de adoecimento da mãe, alguns anos depois da partida do seu pai, acabou ajudando no luto do pai. No projeto, a gente ouve o tempo todo de que ter passado por um luto não te prepara necessariamente para outro. Cada história é única. Mas essa perspectiva que ela traz, de que um processo posterior pode ajudar a elaborar algumas questões de lutos passados, é bem interessante. Acho que o processo da minha mãe me ajudou no processo do meu pai de entender, cara, não existe controle para nada, assim. Aquela culpa que eu carregava não fazia o menor sentido, porque a gente não tem controle de nada. O que a gente acha que está sob controle, a reação que vem do que a gente acha que está controlado é totalmente diferente do que a gente espera. A gente faz tudo do jeitinho, não, tá perfeito, agenda, tudo mais, remédios. E aí o resultado não é o que a gente espera, assim. E aí quando veio o câncer da minha mãe, foi foda, assim, foi desesperador. Porque, eu falo palavrão, gente, desculpa.
Mas quando veio do câncer da minha mãe, foi tipo, caralho, maluco, de novo câncer. A gente já não viveu o câncer o suficiente nessa família. Assim. E o câncer da minha mãe, acho que foi até mais cruel, assim. Eu não sei também se o câncer do meu pai... A minha mãe que lidava, né? Nós filhos, a gente era poupado. E na doença da minha mãe, eu e meu irmão, a gente teve que tomar a frente. E ela, de fato, morreu do câncer. O câncer foi enfraquecendo a minha mãe. A gente viveu essa... Não é luta, eu não acredito na palavra luta para falar de câncer. Mas a gente viveu essa convivência mesmo, essa convivência cruel. De ter vitórias, minha mãe fez uma cirurgia que foi bem, e aí ela ficou ótima e não tinha nada, e de repente veio o diagnóstico de metástase, mas até ela sofrer alguma consequência foi um tempo. Então foi um ciclo, não sei se violento é a palavra, mas foi um ciclo complexo. E assim, eu acho que uma questão que teve de diferente do meu pai para minha mãe é que meu pai teve uma morte brusca. Por mais que ele tivesse uma doença há muitos anos, ele estava bem. Eu vivi situações de tipo, com a morte do meu pai, ter que trocar uma roupa que ele tinha acabado de comprar, mas ele nem tinha usado. Então, com ele eu vivi a experiência do choque, do inesperado, de ter que lidar com uma ausência do nada. Com a minha mãe, a gente teve que viver uma ausência com ela presente. E ela também foi lidando com isso. E era difícil. Eu lembro de uma situação que a gente alugou uma casa dela perto da minha, passei a morar muito com ela. Ou eu ou meu irmão, a gente estava com ela. A partir de um momento, ela não podia ficar sozinha. E aí eu lembro dela sentar na frente da ração dos gatos, que ela também tem gatos, e ela não conseguia mais botar a ração. E aí ela começou a chorar. E tipo, Renata, que vida é essa que eu não consigo nem botar ração pra minha gata? Sabe? Então essa perda em vida, eu nunca tive vivido. E eu tive que ir aprendendo com ela também. Então, não existe preparação para isso. O diagnóstico de câncer da mãe da Renata veio junto com a pandemia, o que tornou tudo ainda mais complexo e desafiador. Ela nos conta agora como recebeu a notícia e como se sentiu e agiu após essa bomba que explodiu. Ela não sabia como contar. E aí eu até achei, quando eu fui arrumar as coisas dela, que ela escreveu num caderno para ensaiar como ela ia contar pra gente. E ela pediu muita desculpa. E assim, o que eu e meu irmão tentamos fazer foi falar, cara, mãe, tudo bem. Eu acho que eu e meu irmão, a gente teve uma virada muito rápida de entender que a gente precisava acolher a minha mãe, porque minha mãe sempre foi a pessoa que tomou conta de todo mundo. Minha mãe, ela é auxiliar de enfermagem. Então, ela cuidou de toda a doença do meu pai. Ela sempre cuidou muito da gente. Então, a gente ligou rápido a chave que um dos trabalhos que a gente teve era convencer a minha mãe que ela merecia ser cuidada. Que ela podia deixar as coisas pra gente, que a gente daria conta de ajudar, de acompanhar. Foi um baque, assim. Eu fiquei muito revoltada, eu achei muito injusto. Eu ainda acho injusto. Tem que passar por isso de novo, tem que passar pela mesma doença, tem que passar por isso na pandemia. Isso aconteceu com a minha mãe, que é uma das pessoas mais incríveis que existem. Então eu fiquei com muita raiva. Mas uma raiva que eu tentava segurar a onda quando eu estava com a minha mãe. Mas assim, e o mais difícil e era uma coisa que eu falava muito quando a gente fazia as reuniões da novela, e tem até um capítulo em que a Dora, ela tá muito agressiva, que eu falava, gente, a gente tem que colocar isso, porque é uma ilusão achar que é porque a pessoa tá doente, porque a pessoa tá mal, porque você é uma pessoa que vocês vão parar de brigar. Eu tive discussões seríssimas com a minha mãe. Brigas muito sérias, assim, brigas da gente chorar, da minha mãe bater porta, assim, dela agir que nem adolescente. Porque, além de continuarmos mães e filha, além de seres humanos brigarem, tava todo mundo num estado de estresse bizarro, assim. E aí a gente teve briga porque minha mãe queria pedir um delivery de um peixe que a gente gostava. E aí eu não achava seguro comer o peixe. E aí
E aí virou uma briga surreal por causa de um peixe. E aí entrou meu marido no meio, e aí virou uma briga conjugal junto com a briga com a minha mãe. E assim, então acho que esse estado de raiva constante é tipo o Hulk, tava com raiva o tempo todo. E aí eu ia manejando essa raiva do jeito que eu precisava. Não dá para fugir dos sentimentos ruins quando a gente tá triste. Tive um diagnóstico de depressão ali em 2020, 2021. Acho que foi em 2021 que eu procurei um psiquiatra. Eu já fazia terapia, comecei a me tratar. Em meio a tanto estresse, tristeza, raiva, dor, ela relembra que teve felicidade também, que foi possível compartilhar em bons momentos e que a alegria, sempre tão presente nessa família, esteve ali de alguma forma nesse processo. Natal de 2021 a gente passou na Bahia, como família, assim, nós fomos com a minha mãe. Então foi muito reconfortante conseguir viver esse momento. Do tipo, cara, a gente passou por 1 milhão de coisas, sobreviveu e teve um momento feliz, sabe? A gente conseguiu ir além de viver a doença. Eu, minha mãe e meu irmão, meu marido também, né? Mas eu, minha mãe e meu irmão, e ela mostrando a cidade pra gente, mostrado, tipo, minha casa ficava ali. A gente achou a casa da madrinha que ela foi morar quando ficou órfã. E ela sempre falou dessa casa pra gente, da casa que tinha jardim de inverno. E a gente foi nessa casa com a minha mãe, tipo, que hoje é um lugar abandonado. E aí ela foi mostrando pra gente, assim, o ambiente. A gente nunca deixou de se divertir, assim. A gente é muito piadista na nossa família. Ela cativou o hospital inteiro, assim. Ela virou a vereadora do hospital, quase. Aí ela entrava, ela perguntava de todo mundo, sabia quem tinha filho e quem não tinha filho. Sempre que eu tava lá, depois de um tempo, todo mundo já se conhecia, né? Mas logo no início da internação, tinha estreado Vai na Fé. Já minha mãe internou um dia depois que o Vai na Fé estreou. E aí, sempre que eu tava lá, chegava a auxiliar de enfermagem. Você que é a filha que escreve Vai na Fé? Aí eu falava, sou eu. Ou então eu tava lá e aí chegava alguém, minha mãe. Essa é minha filha Renata, ela escreve Vai na Fé, roteirista. E aí, quando tava meu irmão, assim, esses são os meus filhos, olha só como eles são lindos, assim. Então, ela cativou muitas pessoas do hospital, sabe? E tinha música terapia, e tinha um músico que ia, e ela amava, e ela cantava junto. Em algum momento a gente conseguiu virar a chave de que a gente tinha que continuar vivendo, sabe? E achar graça no dia a dia, quando dava, né? Quando tinha humor. Tinha a cuidadora Tayane, que era a predileta, que fazia penteado, e fazia zoeira, e contava história. E a minha mãe ficou muito amiga dela, e ficava contando as fofocas. Aí eu chegava lá, ficava, Renata, você não sabe o que a Nayane fez esse final de semana. Então, teve muito... Em algum momento, a gente entendeu que a gente tinha que continuar vivendo, sabe? Ao invés só em ficar preocupado com a doença e com o tratamento, assim... Em algum momento já não tinha mais tratamento, era só bem-estar mesmo, né, da minha mãe. Então, a gente foi entendendo que era isso, né? Em algum momento, a gente entendeu que ela ia ter que ficar internada. Então, era visitar, era levar... No carnaval, eu ia visitar minha mãe fantasiada. Foi isso, assim, a gente continuou a nossa vida e a gente continuou com as nossas personalidades, eu acho. Eu acho que a gente, às vezes, romantiza, vai ser lindo e pleno, em momentos mágicos, e não. Vão ter tretas, vão ter brigas, mas vão ter momentos bonitos, porque na vida a gente tem momentos bonitos também. Então, tem essa mistura de coisas, né? Essa mistura de coisas também é parte importante da história da Renata. Como falamos na apresentação desse episódio, a novela Vai na Fé estreou dias antes da internação da mãe, e ela viveu o auge da sua carreira no auge da sua tristeza. Esse contraste de situações e sentimentos, vividos pela Renata, por mim, como contei no início, é algo que ouvimos bastante nas histórias compartilhadas no Vamos Falar sobre o Luto. A verdade é que a vida não para você viver algo feliz, não para você passar por uma tristeza. Acontece tudo junto. Momentos mágicos e trágicos muitas vezes coincidem. Uma grande maluquice viver a realização do sonho junto com a morte da minha mãe. Assim. E eu senti muita raiva, né? Eu já falei que raiva é um sentimento muito presente. Eu senti raiva por duas coisas. De por que eu não posso
viver plenamente esse momento e sentir a raiva de por que a minha família não pode ser grande e longeva. Por que se eu tiver filhos, eles não vão ter avós. Essas são as minhas grandes raivas que eu lido. E em relação a Vai na Fé, eu entendi que da raiva de por que eu não posso viver um sonho sem ser essa perda, eu entendi que eu só consegui sobreviver à perda da minha mãe porque eu estava vivendo um sonho. Porque se eu não tivesse alguma coisa para me segurar, eu não teria aguentado. E eu falo isso com muita certeza. Foi algo que eu demorei a entender. Assim, eu demorei para entender isso. Eu senti raiva há muito tempo, muito ódio. Mas em algum momento, assim, quando a novela estava acabando, assim, que eu entendi que... E aí, levando para um lado espiritual meu, que a minha mãe me fez um favor. Tipo assim, não, agora minha filha tá bem. Porque eu não teria aguentado. Não teria aguentado. Assim, se eu não tivesse nada para me segurar, eu não teria aguentado. Tem até uma história engraçada, de certa forma, que minha mãe morreu numa segunda-feira. E aí, eu avisei os meus colegas, na terça-feira foi o velório, toda a equipe foi, minha equipe de roteiro toda foi. E aí, na quarta ou na quinta, a gente já tinha feito uma reunião que eu tinha participado, que ia ter aquela cena do Lui, do pedido de casamento para Sol, com a participação da Ludmilla. E aí a gente queria a Ludmilla, mas enfim, né? A gente pensou, não sabia se ia conseguir. E aí, acho que na quarta ou na quinta, a Rosane me ligou falando: como é que você, pra saber como é que eu tava? Ela, eu liguei pra saber como você tá, e também tô te ligando pra falar que a Ludmilla aceitou fazer uma participação. E a única exigência dela é ter uma cena com a Kate. Então eu tô te ligando pra te dar os créditos disso, porque a Kate tem muito de você. Então essa conquista é sua, parabéns. E aí eu tava aos prantos. Rosane, deixa eu escrever a cena da Kate com a Ludmilla, por favor. E isso, assim, eu tava na semana do falecimento da minha mãe, eu tava escrevendo aquela cena de humor, que é a Kate surtando com a Ludmilla no palco. Que a Clara, aquela garota maravilhosa, faz a cena que ela desmaia em volta, e ela canta, e ela faz o dedinho. Eu escrevi aquilo na semana que a minha mãe morreu. Então, essa coisa de honrar e usar o trabalho não são só nas cenas de emoção, não é só quando eu podia falar diretamente da minha mãe, mas também quando eu pude acessar outros sentimentos. Acessar essa realização. Cara, assim, a Ludmilla, gente, eu sou fã da Ludmilla, eu sou Lud Lover. E a Ludmilla quis participar com a personagem que eu escrevi pra ela, sabe? Então, assim, essa novela, ela me salvou real, assim, eu falo emocionada e não tenho vergonha de falar, assim. Estar nesse trabalho com essas pessoas, com essa equipe, com esses colegas, com esse elenco, me salvou muito, 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 muito. Esse movimento, sabe? Seu movimento Vai na Fé. Ver vídeos de meninas pretas, novinhas, dublando a Kate, falando: é muito difícil ser bonita. Gente, isso... Ainda bem que eu tive isso, porque senão eu não teria aguentado. A profissão da Renata também acaba sendo um recurso valioso para se conectar aos pais e também para reproduzir nas telas vivências que acolham seu próprio luto e do próximo. Ela roteirizou cenas e diálogos muito simbólicos, não só sobre a doença, mas também sobre comportamentos que geram identificação com outros brasileiros. Usar a arte como uma ferramenta para a elaboração do luto é algo que a gente vê com frequência no projeto. E é tão lindo, tão poderoso. No final das contas, é o recurso que eu tenho. A história da alopécia da Elisa Lucinda. Minha mãe não teve alopécia, mas a minha mãe sofreu um corte químico. E a minha mãe, aos 70 anos, 60 e muitos, ela redescobriu o cabelo crespo dela. Ela alisou a vida inteira. Ela começou a alisar o cabelo com 11 anos de idade. Eu vi cenas da minha mãe fazendo assim no cabelo, né? Fazendo alto carinho.
e falando, ai, o meu cachinho é diferente do que eu imaginava. Olha como o meu cabelo tá bonitinho. Isso é muito bonito. Assim, isso é uma imagem muito bonita, isso é uma história muito bonita. E quando a gente pensa que é uma história que muitas brasileiras vivem e viveram e vão viver, e eu pude botar isso na tela, isso é um jeito de honrar minha mãe, sabe? E é um jeito de eu homenagear minha mãe e falar assim, cara, olha só, mãe, como você é bonita. Você é bonita que nem Elisa Lucinda. Minha mãe é muito fã da Elisa Lucinda. Muito, muito, muito fã. Eu gravei um vídeo pra minha mãe, a gente ainda não tinha estreado. E aí eu gravei e falei, mãe, olha só quem eu tô. E aí minha mãe ficou louca com esse vídeo, mandou pras minhas tias. Aí ela mandou um áudio, fala pra ela que eu amo muito, muito, muito ela. Sabe? Então eu poder escrever a Bruna falando pra Elisa Lucinda coisas que eu falei pra minha mãe, do tipo, para de falar que esse cabelo é feio. Sabe? Para de falar que isso é feio. Você é bonita, eu, hein? São coisas que eu falei pra minha mãe. Isso é um jeito de homenagear ela, sabe? De honrar. E isso é muito natural porque tá no meu repertório. Eu conheço essas histórias porque eu vivi essas histórias na minha casa. Eu vivi essas histórias com a minha mãe. Então foi isso. Quando eu insisti pra que a gente fizesse, eu falo, o Dia da Dora Malvada, eu vivi isso. Assim, teve um dia que eu tava com a minha mãe que ela gritava, socorro, polícia! Porque ela tava sentindo tanta dor e ela já tava tomando tanta morfina que a reação dela foi muito violenta. Eu liguei pro meu marido chorando porque eu não sabia o que fazer. Eu tava sozinha com ela, ele teve que sair do trabalho correndo para tentar me ajudar, assim, porque meu irmão tava no mestrado em BH, ele não tinha como chegar. E isso foi uma vivência muito marcante que eu pensei, gente, a gente não pode romantizar só, tipo, a Dora tá muito bem e tá vivendo muito bem com isso. Cara, tem um dia que vai ser difícil. Tem um dia que os familiares vão sofrer. Tem um dia, assim, que é isso, né? Então tinha um pouco isso de acolher quem sentiu o que eu senti também. Além de honrar, de tipo... Cara, tem um dia que você vai olhar pra sua mãe doente e você vai se sentir culpado porque você vai estar achando ela difícil. E tudo bem, sabe? Eu queria que alguém tivesse falado pra mim que tudo bem. E pessoas falaram que tudo bem. Mas, assim, foi importante ter alguém que falasse, tipo, cara, tá difícil pra você. Então, eu sabia que eu, como pessoa, gostaria de assistir aquelas coisas e sentir falta. E quando eu falo em honrar minha mãe, não é só cenas mais emocionantes, mas é a Kate falando pra Bruna, cara, mãe, você é gostosa, hein? Você é bonita, que é isso? É colocar a Bruna falando coisas para Kate que mães como a minha falam, sabe? Falaram. Um afeto, assim. Por exemplo, teve uma cena de quando a Kate voltou da casa do Theo, que a Sol recebeu ela com rabanada. A minha mãe fazia isso com as minhas amigas. A minha mãe é a mãe que faz rabanada fora de época. Já fez rabanada de aniversário, sabe? Para dar de presente de aniversário. O que minha mãe fez? Rabanada, porque ela era a mãe que fazia rabanada fora. Então, são esses detalhes carinhosos e afetuosos que a gente vai usando no nosso repertório. E, de certa forma, vira homenagem, e, de certa forma, vira um jeito da gente lidar com essa falta e honrar essa falta e tornar a pessoa viva, né? Minha mãe conta uma história que eu adoro, que quando eu era pequena, sempre que ela brigava comigo, sei lá, Renata, não pode rabiscar a parede. Sempre que ela brigava comigo, ela conversava depois, explicando por que ela tinha brigado. E aí ela tem uma história que ela sempre conta que eu acho ótima, que é uma vez eu tava toda emburrada, triste, no quarto, arrasada. Eu ainda era filha única, meu irmão tinha nascido. E aí ela foi ver, tipo, Renata, você tá chateada por quê? Foi porque eu briguei. Aí a minha resposta foi, eu não tô triste porque você brigou, eu tô triste porque você não conversou comigo, sabe? E eu acho que isso fala muito da nossa relação, sabe? A gente sempre conversou muito. Sempre teve essa relação de amizade, de companheirismo. Até uma coisa que eu trabalhei em mim quando minha mãe tava doente, assim, porque eu virei um pouco a chave de ser mãe da minha mãe e eu via que aí, em algum momento, eu exercitei em mim a chave de pedir ajuda para minha mãe. De perguntar para ela o que ela achava, de falar que estava em dúvida de coisas, que eu estava refletindo. Porque era bom para nós duas. Era bom eu lembrar que eu era filha e era bom ela lembrar que era mãe. Então, a gente
tinha uma relação muito boa, assim, muito respeitosa, muito amorosa. E, enfim, eu admiro muito a minha mãe, sabe? E a história dela é muito foda. Mas a minha mãe viveu situações que eu nunca vivi. E ela sobreviveu a situações bizarras. Bizarras nível, ela foi trabalhar quando criança como empregada numa escola. E não em troca, ela estudaria, mas não deixaram ela estudar porque ela era muito preta. E ela sobreviveu a isso e fez faculdade e criou os filhos. E eu fiz cursinho de inglês, e enfim. Então, ela sabe o que ela fez para chegar onde eu cheguei, sabe? Assim, quando eu trabalhava na Globo, como G-Show, já era uma coisa tipo assim, nossa, minha filha trabalha na Globo. Assim, nós somos suburbanos. Assim, a gente é uma coisa muito distante. É muito distante da nossa realidade, sabe? Ter uma filha escrevendo uma novela. É quase inacreditável, assim. Tanto que quando eu comecei minha carreira de roteirista, que eu fazia freela e estava trabalhando, mas o meu trabalho não existia no mundo, a minha mãe uma vez comentou, fez o seguinte comentário: é legal isso que você faz, né? Você podia fazer isso ter um emprego. Ele ficava, mãe, isso é um emprego. Eu sei que não parece, mas é um trabalho trabalhoso, sabe? Eu não consigo fazer. Ela, na verdade, se você fizesse o trabalho, você não ia conseguir fazer isso. É muito distante o trabalho artístico para quem é da classe trabalhadora tradicional. Não é trabalho. Então, ela ter visto isso, né, também tem um pouco de... Olha só onde a gente chegou, né? Não onde eu cheguei. Ela sabe o que ela fez para me educar, sabe? Meu pai falava essa frase, que quando a Renata coloca um negócio na cabeça. E eu acho que essa seria a reação dele à minha carreira, do tipo assim, viu? Botou na cabeça. Botou e fez. Então, acho que seria essa reação de tipo assim, óbvio que ela ia conseguir. Ela é cismada. Mais do que, minha filha, que emoção. Não seria. Seria uma coisa mais... a garota é assim, cismou e fez. Meus pais sempre me acharam o máximo, e a mais linda, e a mais inteligente, e eu realmente sou linda e inteligente. Com essa relação tão linda com os pais, de tanto amor e admiração, é de se imaginar o desafio que é para Renata seguir a vida sem eles presentes aqui. Ela me contou como vem lidando com a ausência deles e as formas que encontra para se conectar. Esses relatos são sempre emocionantes. Cada um encontra o seu jeito de seguir essa relação, que continua viva em construção, inclusive. Os hábitos, ensinamentos e valores que nos foram passados vão sendo incorporados. E as lembranças, muitas vezes, nos trazem até novas perspectivas sobre quem partiu. E aí eu entendi, minha terapeuta fala isso, a ausência é muito presente das pessoas. Que a gente acha que é só a saudade de lembrar de uma coisa. Não, é do tipo... você abre uma gaveta e tá guardada uma coisa que você entregar e não entregou. Sei lá, eu sempre mandei foto dos meus gatos pra minha mãe. E aí, na semana que ela tinha falecido, eu fiz uma foto muito engraçada da minha gata. E aí, a foto era muito engraçada e eu comecei a chorar, porque era o tipo de foto que eu mandaria pra ela, sabe? Então, essa ausência presente, isso não passa. Meu pai, eu lembro muito do meu pai quando eu sou a mecânica da casa. Eu tenho uma caixa de ferramentas. Eu tenho uma furadeira. E aí, quando eu tenho que consertar alguma coisa, não tem como não pensar no meu pai. Porque meu pai era essa pessoa. Meu pai que acertava tudo. Meu pai estava consertando chuveiro 2 dias antes de passar mal, sabe? Então, é esse dia a dia que você tem que aprender a viver de novo. Eu estava tendo essa conversa com um amigo também que perdeu a mãe. E ele... que a gente estava falando, né? Que nós somos sobreviventes. Cara, a gente perdeu a mãe no meio de uma pandemia. A gente sobreviveu a qualquer coisa. E ele falou isso, né? Tipo, o maior medo da minha vida sempre foi minha mãe morrer. Agora que ela morreu, eu tô meio foda-se. Tipo, nada do que você fizer contra mim vai me afetar. A pior coisa que podia acontecer comigo já aconteceu. E existe isso. Mas também, assim... E aí é coisa boba, que pode parecer boba. Mas eu tava aqui com o meu gatinho, com o Steven. Quando o Steven internou... Depois de já eu ter perdido minha mãe e meu pai, eu tava apavorada com a ideia do meu gato morrer. Porque, assim,
Eu não vou estar preparada para quando isso acontecer. Eu não tenho como medir sentimentos. Eu não vou falar que eu vou sofrer mais do que com a morte da minha mãe e do meu pai. Mas eu não vou deixar de sofrer. Não vai deixar de ser triste. Eu não vou deixar de ficar mal. Porque eu já perdi minha mãe e meu pai. Assim. E é isso. Essa ausência sempre vai estar presente. A gente vai mudando o jeito que a gente lida com essa ausência. Mas isso não significa que vai parar de doer e nunca mais vai doer. Eu posso, daqui a 10 anos, chorar fritando uma rabanada, nunca se sabe. Essa foi uma chave que mudou no meu cérebro. Eu achava que luto era uma tristeza. E luto não é uma tristeza. Luto é um jeito que você passa a viver. Eu entendo que eu vou passar a viver com... É quase como se fosse... Eu desbloqueei um sentimento que eu não conhecia. Que é um sentimento que vai fazer parte de mim agora. Então, acho que não tem muito isso de, me ajudou. Não, assim, uma dor foi alimentando a outra e ressignificando. Eu acho que é isso. Eu acho que é o ressignificar da vida. E como é que a gente vai lidar com aquilo naquele momento. Tipo, hoje eu lido com o luto dos meus pais desse jeito. Não sei como eu vou estar lidando daqui a um ano. Não sei como eu vou estar lidando quando eu for mais velha. Eu tenho um desejo muito grande de honrar os meus pais nas minhas coisas, assim, de contar as histórias deles e exercer o que eles me ensinaram e botar em prática e passar em frente. E lembrar que tem coisas que eu valorizo em mim que vieram deles. Que às vezes a gente esquece mesmo, né? Às vezes a gente entra no automático. Então eu tenho exercitado muito isso em mim, de tipo, caraca, eu faço isso legal porque meu pai comprava a coleção de enciclopédias do jornaleiro pra mim. Cara, eu faço esse feijão porque eu aprendi com o feijão da minha mãe, sabe? Acho que tem esse exercício que eu faço, assim. Também é um jeito de trazer a presença deles, né? De sentir que eu não perdi, assim. Eu sempre trago muito isso de eu perdi, eu não tenho mais. Medo, eu tinha medo de fazer uma rabada, por exemplo, porque eu amava a rabada da minha mãe. E aí eu fiz uma rabada para os meus amigos e eles elogiaram. Isso para mim foi incrível. Foi tipo assim, cara, eu não perdi. É isso, né? Eu tô aprendendo a viver num mundo que eles não existem. Tô aprendendo isso o tempo todo, assim. Então eu faço muito esse exercício, às vezes, de trazer isso para a consciência, sabe? Trazer isso para refletir sobre esses ensinamentos, essas reflexões, esses hábitos, assim. Então eu tento muito exercitar isso, sabe? Para não preencher um vazio, mas para aprender esse mundo novo. Como é esse novo mundo em que eles são repertório, né? Eles não são presença. We've been in hotel rooms before. I know much more than you can think of. We know that I'm no good for you, but as you said, you ain't good too. Eu estou aprendendo a viver em um mundo onde eles não existem. Isso é tão bonito e tão real, Renata. Eu fiquei pensando numa frase da Lia Luft, que a gente adora. Ela diz algo como: a infância ser um chão onde todo mundo pisa eternamente. Esse processo que você relata, Renata, de incorporar os hábitos e pensamentos da sua mãe e do seu pai no seu modo de vida, é o que a gente chama de reconstrução dos vínculos. Aqui no Vamos Falar sobre o Luto, a gente sempre diz que quem a gente ama segue vivo dentro da gente. E o que queremos dizer é que nos tornamos um pouco de cada um que amamos também. E acabamos celebrando essas vidas que se foram nos gestos cotidianos, nas lembranças, nas frases, ou quando a gente escolhe no cardápio o prato predileto de quem se foi. E agora vamos à nossa tradicional dica de livros. Hoje queremos indicar 2 publicações. Notas sobre o Luto, da escritora nigeriana Chimamanda. Foi um livro escrito durante a pandemia. Ela perdeu o pai e ela descreve todos os aspectos do luto, né, desse tipo de luto sobre o qual aprendemos algo hoje nessa conversa com a Renata. E tem também um livro recém-lançado que é o Sem Pai Nem Mãe, da Cláudia Giudice, uma jornalista que perdeu pai e mãe num período de 6 meses
e que resolveu abrir mão dos próprios compromissos, né, da própria vida cotidiana para se dedicar a cuidar dos dois nesse momento de partida, de despedida. É muito lindo. Dedicamos esse episódio a Silvia e Carlos, os pais da Renata Sofia. Se você gostou do episódio, ajude a gente a trazer mais pessoas para essa história. Compartilhe com amigos, nos siga no Instagram e visite o nosso site, o vamosfalarsobreoluto.com.br. Para que possamos continuar a contar histórias inspiradoras, toda ajuda é válida. Nosso Pix é vamosfalarsobreoluto@gmail.com. Desde já, obrigada. E muito obrigada à agência Almap BBDO, que nos apoia nessa primeira temporada. E vamos aos créditos. Amanda Tomás entrevistou Renata Sofia. Pesquisa e roteiro, Amanda Tomás e Sandra Soares, eu, também apresentadora dessa temporada. Mariane Maciel é quem fez a produção, com a colaboração de Amanda Tomás, Cíntia Almeida, Fernanda Figueiredo, Gisela Adice, Laura Capanema e Rita Almeida. A arte de capa é de Kiane Montes. A edição de som é de Rafael Filippini. A trilha original e desenho de som são da Luna França. Agradecemos ao Tiago Petit pela música Perto do Fim. Você pode ouvi-la em todos os episódios. Até mais!